Vamos lá falar da palavra de Deus, né? Mais um minutinho, que bom, né? Sempre tá falando de Deus é supermente bom. Receber uns conselhos de Deus para nós, para nossa vida, para transformar a nossa vida, né? Tá sempre conectado com Ele, para poder abençoar também os irmãos, e a quem estiver ouvindo aí, quem estiver vendo, a todos, que Deus não faz acepção de ninguém, né? Diz assim os conselhos, conselhos de Provérbios. Citar alguns conselhos, né? Porque tem muitos conselhos. Se você começar a ler Provérbios, você vai tirar tanta sabedoria, tantos conselhos para você aplicar no seu dia a dia, na sua vida, que você vê a diferença, sabe? Você aprende você vê a diferença quando você aplica esses provérbios no dia a dia, né? Provérbios está escrito no Provérbios 3, versículo 5, ó. Presta atenção aí, ó. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Olha que bonito, irmãos. Confie no Senhor de todo o seu coração. É igual ao primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Muitas vezes a gente se apoia em nós mesmos, nós esquecemos de lembrar que Deus é por nós, né? Sem Ele a gente não faz nada. Sem a aprovação dEle não acontece nada na nossa vida, né? Sem Deus nós não somos nada, né? E não se apoie no seu próprio entendimento. Muitas vezes a gente pensa, não vai dar certo, sim, é isso, é aquilo. Já olhei, talvez vai dar. Mas a gente esquece de perguntar para Deus, né? Colocar Deus à frente de tudo, né? Ele conhece o nosso caminho. Se você reconhecer Deus, colocar Ele em primeiro lugar e obedecê-lo e reconhecer que Ele é o único que pode te ajudar, que pode fazer a diferença na sua vida, todos os seus caminhos Ele endireitará. Quando você deixa Ele, né? E ouve o que Ele fala, coloca Ele sempre à frente. Sempre perguntar, né? Para Ele, Senhor, isso é o correto de eu fazer? E esperar também a resposta, não. Também não é perguntar Senhor, é isso que eu vou fazer e pronto. Não. Ore e pergunte. Reflita bem se aquilo ou não que é para fazer, se é feito ou não. Se for, você vai ter a resposta. Nada melhor que você esperar. Espere no Senhor, como se diz, espera no Senhor e tudo irá bem. Né? Então agora tem outro conselho aqui bom. Nós vamos meditar neles, né? Por que não meditar na palavra de Deus, não é? Vamos meditando. E tem Provérbios 4 aqui bem pertinho. 4:19. Presta atenção, você vê como é que é linda a palavra de Deus. Como ela faz a diferença na vida da gente, pra gente segue o que está escrito aqui, né? Ó, presta atenção nesse conselho aqui, ó. De Provérbios. Ouça, meu filho, e aceite o que te digo, e você terá vida longa. Eu o conduzirei pelo caminho da sabedoria. Eu o encaminhei por veredas retas. Assim quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos. Olha só, irmãos. Como você vê como é que a gente mesmo procura sarna pra gente se coçar, como diz o ditado, né? Sarna pra coçar. Por quê? A gente mesmo se desvia do caminho, não segue aquilo que é para seguir. Cristo Deus fala aqui, ó. Ouça, meu filho, e aceita o que te digo, e você terá vida longa. A gente
aceita o que Deus fala aqui na Bíblia? A gente aceita realmente os conselhos de Deus? A gente segue esses conselhos? É igual quando a gente tá doente, né, mano? A gente vai no médico lá, pega uma receita com o médico lá, por exemplo. Uma nutricionista, quando a gente tá bem destruidão, né? Porque a gente é, né, fraco, né? Quando a gente tá bem doente, sim, precisa mudar o cardápio alimentar ali. A gente vai lá e segue, né? Ou o médico mesmo, você tá doentão ali, né? Você tem que se cuidar, senão você vai beleléu. Você vai e segue a risca ali. Aí você melhora. É, né? A palavra de Deus fala, ó, ouça, meu filho, e aceita o que te digo, e você terá vida longa. Eu conduzi pelo caminho da sabedoria e encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrar obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Olha só que lindo, né? Apegue-se à instrução, não abandone, guarde-a bem. Viu, irmão? Quando a gente mesmo tipo, a gente padece por falta de conhecimento, por falta de leitura, né? E pegar também. Pegar essa palavra aqui e qualquer uma que Deus mostrar para você, que você pode ler a Bíblia também, e aquele que Deus mostrar para você, você pegar para tua vida, trazer a existência aquela palavra na sua vida, você vai se dar bem, irmãos. Que Deus conhece o proceder e o que é necessário para tua vida, o que precisa, o que você necessita nesse exato momento da tua caminhada nessa terra. E a gente, igual eu falo pra você, a gente tá num trem. E nessa vida a gente somos tudo passageiro, como se dizem, né? A gente somos tudo passageiro. Aí que cada hora que passa, vai descer, a gente vai descer num ponto. Então, irmãos, procuramos seguir bem para ter vida longa. E Deus não quer Deus quer que a gente vive bem. Deus nunca quis o mal. É, né? Opa! É, né? Voltando aqui, o assunto, né? Deus não quer que a gente viva mal. É a gente mesmo que procura fazer por onde não ter as coisas certas, porque a gente padece por não ter conhecimento da palavra de Deus. E é uma coisa tão simples, né? Tá ao nosso alcance somente estudar, ouvir, meditar, orar, pedir a Deus o entendimento que é necessário para a gente entender, né? Ouça, meu filho, e aceite o que te digo, e você terá vida longa. Olha só que bonito, né? Tudo que Deus escreve aqui, se a gente seguir, irmãos, trazer pro nosso dia a dia, né? Pro nosso viver do dia a dia. Quando nós chegar a uma etapa da vida, quando a gente chegar no final da vida, olhar para trás tudo que a gente fez, você vai ver que valeu a pena estar nessa vida, sabe? Você fez alguma coisa de útil nessa vida e ainda vai se encontrar com Deus de prêmio, né? A ganhar a coroa da vida. É muito lindo, né? Eu conduzi pelo caminho da sabedoria, pedi sabedoria a Deus também, né, irmãos? Discernimento das coisas, sabedoria para poder entender o que Ele quer que a gente faça de melhor nessa terra, de melhor para o próximo, de melhor para Ele, né? O que Ele quer que a gente faça de melhor, qual o serviço melhor que a gente fazer para Ele aqui nessa terra de bom, ajudar o próximo, amar o próximo, né? Se colocar no lugar do próximo.
Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria, eu encaminhei por veredas retas. Deus ensina o caminho certo, irmão. Ele deixou o livro certinho pra gente fazer o que é o certo. O bonito da Bíblia, você prestar atenção, quando a gente obedece a Deus, é igual quando a gente é criança, desobedece os pais, né? Eu uma vez, vou contar essa historinha, mudando umas conversinhas aí, porque pra poder dar um sentido como é a desobediência. Quem nunca aprontou quando é criança, né? Quando eu era criança, lá nos tempos das quiçaças lá na roça, lá no mato, né? Matão. Aí tinha pessoal lá, o pai sempre avisava, não vai ali e tal, né? Que ali tá roçado, não é lugar de ficar brincando. E a gente ia lá, teimoso. Eu ia lá, mano. Aí tinha uma árvore e tinha tipo um cipó assim balançando e era um barranco. Ó pra você ver a ideia. E sozinho lá. Vamos brincar. Aquela coisa. Então, só balançando pra lá e pra cá, irmão. Rapaz, uma hora eu fui balançado. Na hora que eu fui, já não voltei mais. Despenquei lá de cima, irmão. Só não me arrebentei, porque Deus protegeu. E cheio de ferro pra lá de baixo lá. Caí em cima de um pé de palmito lá e o palmito foi acalmando a queda, sabe? Não cheguei a bater no chão. Mas também saí cheio de espinho também. Cheio de espinho na perna. Por causa do quê? Desobediência, irmão. Se eu tivesse obedecido, não tinha me machucado. Não corria o risco de sair com as pernas tudo cheio de espinho, né? Não, mas vai desobedecer, tem que desobedecer. Mesma coisa acontece com nós aqui, irmãos. Deus está aqui falando, sabe? A gente padece, vai lá e faz. Você fazer, você vai acontecer isso com você. Se você não fazer, vai acontecer isso. O que a gente prefere? Vou fazer. Né? Aí depois vai reclamar com Deus, hein? Porque falta de entendimento leva a gente ao pecado, fazer coisas erradas e colher aquilo depois. Só que não é na hora que a gente colhe. É igual eu no exemplo do balanço lá, da teimosia. Vai balançar na primeira, na segunda, na terceira, quase fui beleléu. Fui porque que Deus protege criança, né? Porque, olha, te contar, naquela época lá, meu filho, se quebrasse lá, ninguém nem ia ver. Ó, Deus é maravilhoso, ele endireita os nossos caminhos. E a gente anda em veredas retas, caminhos retos, irmãos. Como Deus é bom. E Deus é bom o tempo inteiro, né? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Olha que coisa linda. Por isso que é bom a gente meditar na palavra de Deus e ter entendimento daquilo que Ele quer para nossa vida, irmãos. Né? Quantas das vezes Ele mostra pra gente e a gente não esquece, né? Ou não dá nem atenção, a gente vai por nossa conta própria. Vou fazer, vai acontecer. E não acontece, irmão. Tudo acontece por aprovação de Deus. Se Deus permitir, acontece. Se não, não acontece. Né? E às vezes muitas coisas erradas acontecem porque a gente plantou antes. Né? A gente plantou bem antes. Se você parar para analisar, quando a gente está muito no erro e quando a gente está cego, né? Porque quando Cristo fala, quando a gente julgar, né? Julga, primeiro tirar a trave dos vossos olhos, para depois você ver. Para você poder tirar o cisco. Ó, falou cisco ainda, não falou trave, né? Falou cisco. O cisco do olho do teu irmão. Então, primeiramente a gente tem que ver nós, né? Essas teimosias, nos consertar, né, irmão? Porque quem não tem defeito, né? Ou quem não tem pecado que atira a primeira pedra, como que fala, né? Quem que não é pecador? Ver defeito nos outros é fácil, agora quero ver defeito na gente. É isso que Cristo fala. Se a gente começar a se curar primeiro, para Ele poder trabalhar e a gente poder estar conectado e entender o que Ele tem para falar conosco, a gente vai conseguir fazer a diferença. E às vezes, irmão, a gente procura fazer tanta coisa, né, pelos outros, e de repente Deus fala, não, eu quero fazer com você primeiro. Eu quero te usar em coisas maiores.
Só que para isso eu preciso te aprimorar. Eu preciso te ensinar. Não desvie do meu caminho. Anda nele. É ou não é? E pra gente aprender, mano, a gente tem que andar com Deus. Josué não andou com Moisés? Quantos anos para aprender, irmãos? E muitas vezes a gente, no nosso entendimento, a gente já sabe tudo, né? É ou não é? É igual quando a gente é adolescente, né, irmão? Chega uma fase da vida assim que os pais falam, os pais mais velhos, hoje eu sei o que é. Aí, naquela época, não, era cheio de frufru, né? Cheio de entendimento. E eles falavam pra gente, eles falavam, não, eu já sei, e faz, bababá, né? E a gente vai vendo que, agora pega o rei da gente, vai vendo que não sabia tudo mesmo não, irmão. Fazia por conta própria mesmo, e quebrava a cara. Não, né? E quebra a cara mesmo. Que não pedia entendimento pra Deus, nem sabia quem que era Deus, né? Ouvia falar quem que era Deus, quem era Cristo, o que ele fazia, mas ter vivência mesmo, entendimento do que ele era, o que ele faz na vida da gente, não tinha, irmão. Beber a aguinha aqui. Né? Mas quando a gente tem entendimento, sabe quem é Cristo e o que ele faz na vida da gente, e como é bom tê-lo, sabe, na vida da gente, o Espírito Santo de Deus que ele veio e deixou, né? Eu vou para o Pai, vou deixar o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, e a gente começa a ter entendimento daquilo, a gente começa a perceber que quando a gente começa a ler a Bíblia e aplicar todos esses versículos, as palavras e tudo em si, e trazer para a vida da gente, não querendo impor na vida dos outros, sabe? Porque a pessoa em si, ela tem que, esse é o meu entendimento, é ensinar a pessoa a buscar Deus por ela, para ela ter entendimento do que Deus quer na vida dela. Ela começar a viver experiências com Deus, e aí sim, ela vai ter aquela mudança e aquele entendimento de falar de Deus, sabe? Aí vai acontecer, o que acontece? A pessoa começa a conversar sobre Deus e você fala também de Deus, a pessoa começa a catar aquilo lá. Aí vira tipo um ensinamento. A pessoa tá precisando de um ensinamento naquela, a pessoa começa a ouvir aquilo e aquilo entra nela. E ela sabe o que vai fazer, o que Deus quer que ela faça, sabe? Aí você sabe se, por exemplo, Deus, vou comprar uma casa própria hoje. Sabe, você não vai pelo seu entendimento, não, vou lá ver lá quanto que é, tal x, tal pau. Aí o cara fala um preço lá, um preço até mais ou menos razoável. Mas só que você não perguntou para Deus. Aí você foi por conta. Aí apareceu lá, você, vou comprar isso aqui mesmo. E não perguntou para Deus. Aí de repente Deus está te preparando uma casa mais barata, melhor lugar, mais fácil de se pagar, sabe? Você não esperou e não procurou saber de Deus. Isso é um exemplo. Isso é em várias áreas da nossa vida. Quando a gente procura Deus, né? Aí sim. Aí Deus vai fazer a diferença na tua vida. Mas basta você crer, né? E procurar entender, né? E seguir o que Ele manda, que Cristo manda, né? Principalmente com Cristo, seguir os mandamentos. A gente fala que é de Cristo, né? Porque Cristo é o Pai da igreja, nós somos cristãos, né? A gente acredita em Cristo e nos seus ensinamentos. Então por que não procuramos vivê-lo? Né? Viver essa experiência de Cristo, né, na nossa vida. Os ensinamentos que Ele deixou, que não são difíceis de quando você tenta viver eles, sabe? Quando você se coloca na vida dos outros, assim, tipo, a pessoa tá ali no pecado e você não julgá-lo, mas sim se colocar no lugar dele, porque ele tá fazendo isso, porque você não sabe o que ele passa, os traumas que ele passou, a vida que ele tá levando, por que ele é assim, sabe? Se pôr no lugar da pessoa. E Cristo fazia isso.
Ele se compadecia das pessoas. E a gente não se compadece das pessoas, a gente julga as pessoas. Quando a gente se compadecer, a gente começa a transformar a gente mesmo e as pessoas que estão à nossa volta. Né? Mente de Cristo, irmãos. Mente de Cristo. Quando a gente tem mente de Cristo, as coisas novas vêm. Mente nova, coisa nova. Você não começa a ver tudo que é coisa errada, sabe? Porque Deus tem um novo na nossa vida e a gente tem que estar preparado para receber esse novo de Deus. Esse novo de Deus acontece todo dia, porque todo dia é um novo amanhecer. É uma nova chance da gente estar respirando. É uma nova chance de a gente estar fazendo alguma coisa para Deus e para o nosso semelhante. Né? Para que Deus venha nos orgulhar de... venha gostar do que a gente está fazendo, né? Daquilo que a gente está fazendo por Ele. Né? Então a gente venha se alegrar com o nosso próximo quando ele está bem. Né? Não ficar alegre quando ele está triste, quando ele tem uma derrota. Mas sim se compadecer das pessoas e levantar essas pessoas. Igual eu já precisei de muito que as pessoas me levantassem quando eu estava para baixo. Né? Com a autoestima baixa. Muitas pessoas vieram com conselhos bons. E Deus usa, irmão. Não usa só tipo eu, assim, mas usar as pessoas que estão perto de você, naquele exato momento que você precisa. Mas para isso você tem que ter um entendimento do que ele está querendo falar, né? Eita glória! Deus é bom demais. Quando Deus faz, as coisas acontecem, né, irmãos? Eu também, quando a gente sai da desobediência, quando a gente não coloca Deus em primeiro lugar, tem as histórias da minha vida que eu aprendi muito, irmão. Eita! Eu era criança, né, irmão? Essa na fase da escola. Acho que tava na terceira, quarta série. Aí era naquele tempo lá do Karate Kid lá, sabe? Karate. E eu entrei na academia, irmão. Ó, pense. Entrei na academia lá e treinando. Ó, fiquei top no negócio. Fiquei bom. Peguei até uma faixa amarela. Rapaz, aí tinha um amigo meu lá, amigo. Agora a gente virou amigo depois, né? Mas a gente... um dia me encrespamos lá, sabe? E eu fui pra cima dele, só que é estilo Davi e Golias, sabe? Eu era Davi e ele era Golias. E fui pra cima do Golias, sabe? Ah, irmão, deu asa, deu mal pra mim. Aquele dia apanhei tanto, irmão. Pensa, o Golias me deu um pau. Apanhei. Apanhei, cheguei roxo em casa. Só não apanhei mais porque eu não falei pro meu pai que não eu tinha levado 2 surras no mesmo dia. Ó, pense o que é desobediência e o que é o cara se achar, né? Se eu tivesse conhecido Deus naquela época e tivesse conhecido a história de Davi e Golias, eu não tinha feito isso. Tinha perguntado para Deus primeiro. Mas depois ficamos amigos, até hoje. Ficamos amigos depois, irmão. Mas você vê, ó, a desobediência, o tal da pessoa se achar, o que acontece na vida da pessoa? Só leva invertida, como dizem, né? Só leva umas invertidas aí. Mas quando a gente tá com Cristo e segue o que Ele fala, aí sim, a gente vai ter sabedoria para esperar e ver o perigo aí, né, irmão? Para não se achar que é tanto e não levar umas invertidas.